Meus amigos, olha só, essa semana será extremamente decisiva para o Brasil e 3 acontecimentos deixam Lula, o PT, a esquerda completamente desesperados. Primeiro que o amigão do Lula, o Nicolás Maduro, está prestes a cair. Ele já está cercado, né? Os Estados Unidos devem atacar a qualquer momento. E o Maduro caindo, Lula cai, enfim, toda a esquerda latino-americana, toda essa corja do Foro de São Paulo deve cair consequentemente, porque é tudo farinha do mesmo saco, todos eles estão envolvidos em escândalos de corrupção e por aí vai, né? Um financiando o outro e etc. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente o julgamento lá no TSE da ação que visa caçar o governador Cláudio Castro. O ministro Cássio Nunes pode pedir vista, suspender o processo e isso vai ser uma grande derrota, um grande balde de água fria no sistema, né? Se Deus quiser, ele vai fazer isso e será um grande dia. E o terceiro ponto, o mais importante deles, eu diria, é justamente envolvendo os mandantes do assassinato de Jair Bolsonaro. Quem mandou matar Jair Bolsonaro? Se tivessem investigado com afinco, com os mesmos recursos, com o mesmo empenho e com a mesma cobertura da mídia, quem mandou matar Bolsonaro, como investigaram no caso da Marielle, teriam descoberto os mandantes, né? Mas não é interessante para o sistema, não é interessante para ninguém, digamos assim, né, do outro lado, saber quem mandou matar Jair Bolsonaro. Por quê? Porque é óbvio que não foi a direita que mandou matar ele, foi a esquerda. Aliás, vários acontecimentos aí, digamos, inusitados, aconteceram naquele mesmo ano, onde Jair Bolsonaro sofreu essa tentativa de assassinato, graças a Deus conseguiu se livrar, né? Graças a Deus mesmo, foi um milagre ele não ter morrido, tá? E depois disso, algumas coisas, digamos, estranhas aconteceram, para dizer o mínimo, tá? Bom, o Adélio, tido como lobo solitário pela Polícia Federal, aliás, o advogado que concluiu a investigação sobre o Adélio, teve uma promoção no governo Lula, mas é tudo coincidência, né? As coincidências que só ocorrem mesmo no Brasil, no país da democracia relativa do Lula, tá? É só coincidência. Bom, houve um pedido na Justiça para quebrar o sigilo de um dos advogados do Adélio. Aliás, para quem não se lembra, apareceram vários. Um deles pegou um jatinho, sei lá de que lugar do Brasil, para ir para lá, para Minas Gerais, para defender o Adélio. Ninguém sabe até hoje quem foi que pagou esses caras, né? Advogados caríssimos. Um deles pegou um jatinho. Quanto custaria um jatinho? Assim, ó, de uma hora para outra, para ir para Minas Gerais. Acho que não é barato, né? Mas enfim, há um pedido para quebrar o sigilo de um dos advogados. Isso acontecendo, a gente pode chegar aos mandantes desse crime, né? STJ vai julgar quebra de sigilo do advogado de Adélio Bispo, que é o responsável pela facada contra o ex-presidente Bolsonaro. Olha, vamos entender aqui, ó. A 5ª turma do STJ julga na terça-feira, ou seja, depois de amanhã, dia 4, tá? No mesmo dia do julgamento da ação no TSE do governador Cláudio Castro, um recurso do Conselho Federal da OAB sobre a quebra de sigilo do advogado do Adélio, responsável pela facada a Jair Bolsonaro na campanha de 2018, né? A ação questiona a decisão do TRF1, que autorizou a quebra de sigilo bancário e mandados de busca e apreensão contra o advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, que fez a defesa de Adélio. A medida valeria para movimentações bancárias feitas entre 6 de setembro de 2018 e 1º de dezembro de 2018. Bolsonaro foi saqueado no dia 6 de setembro daquele ano durante o comício em Juiz de Fora. O caso foi pautado para a próxima sessão da 5ª turma pelo relator ministro Joel Lan Passinark. Bom, a apuração busca identificar o patrocinador financeiro dos serviços do advogado em favor de Adélio Bispo e, ao analisar os pedidos da PF, a 3ª Vara Federal de Juiz de Fora considerou que Júnior tem o dever de informar o financiador porque o interesse público da investigação deve prevalecer sobre o interesse privado da relação contratual. As medidas têm como finalidade esclarecer a participação ou não de outras pessoas no crime de atentado praticado contra Jair Bolsonaro, né? Para mim, meus amigos, eu não sei para vocês, né? Coloque aí nos comentários o que vocês acham, mas para mim é claro como o dia que Adélio não agiu sozinho. O cara viajava o Brasil seguindo Bolsonaro e a família dele, para ter ali realmente uma oportunidade de fazer o que ele fez, né? Graças a Deus não conseguiu atingir o seu objetivo. Mas veja, você não tem um emprego fixo, você não tem renda, você não tem nada e você viaja o Brasil atrás de uma pessoa para tentar matar ela, né?
viajar não é de graça, né? E a gente não está falando só de custos de viagem, existem custos de moradia, né, de hospedagem, melhor dizendo, existem custos de alimentação, outros custos que você tem. De onde o Adélio tirava esse dinheiro, né? Mas, no dia do assassinato, ou da tentativa de assassinato, houve uma tentativa de entrar na Câmara dos Deputados. Para entrar lá, cara, você tem que ter autorização de gabinete de algum deputado. Quem foi o deputado que autorizou ele? O Adélio Bispo é um ex-integrante do PSOL. Bom, teve um parlamentar do PSOL que, depois da vitória de Jair Bolsonaro, foi reeleito e resolveu não assumir o mandato. Saiu do Brasil. Vocês estão entendendo a quantidade de coincidências que aconteceram no caso Adélio? É só coincidência que alguém com o mesmo nome de Adélio tentou entrar na Câmara dos Deputados no mesmo dia da tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro? É só coincidência? É uma pergunta. É só coincidência? Sabe, é só coincidência que um deputado do PSOL deixou o Brasil, foi viver no exílio depois da vitória de Jair Bolsonaro, depois que prenderam o Adélio, porque a tentativa de entrar na Câmara no dia da tentativa de assassinato foi justamente para criar um álibi para o Adélio, caso ele conseguisse escapar. Não, eu estava em Brasília, né? Tem meu registro de entrada lá. Vocês estão entendendo? Não é só coincidência, tem método, tem coisa aí. Se investigar, vai chegar nos mandantes. Faça o famoso follow the money, siga o dinheiro. Quebra o sigilo do advogado, né? E se ele estiver encobrindo o mandante, ele tem que responder por isso também, sabe? Como é que o cara... Velho, tentam matar o então candidato Jair Bolsonaro, futuro presidente do Brasil, né? E será novamente, se Deus quiser. E o cara simplesmente aceita esse caso e se nega a prestar esclarecimentos? De quem pagou ele? De quem é o interesse em defender o Adélio Bispo? Essas perguntas precisam ser respondidas, né? Porque, bom, se o Adélio não tivesse defesa, certamente já teria forçado ali uma delação premiada. E ele teria entregue quem foi que mandou matar ele, né? Mas ele deve estar sendo tratado muito bem lá onde ele está tendo a melhor defesa, né? Deve ter feito um acordo muito bom, porque para não abrir a boca, para não falar quem mandou matar, para quem deu a ordem, é só o que vem à mente, né? Só o que faz sentido, porque o que não faz sentido é alguém desempregado, sem renda fixa, sem dinheiro, viajar ao Brasil, né? E ter todos esses recursos à disposição, sendo que, enfim, nada disso tem explicação. Isso precisa ser investigado. E acho que quebrando o sigilo do advogado, a gente vai chegar no mandante desse crime. E, olha, eu apostaria que o mandante não está ligado à direita. Está ligado ao outro lado, né? Para mim, isso é outra coisa cristalina. Mas coloquem aí nos comentários o que vocês acham. E qual desses 3 pontos aí, dessas 3 questões que ocorrerão no decorrer da semana, preocupam mais o PT? Na minha opinião, é essa aqui. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.